Olá, tudo bem? Vamos dar início a uma aula de Direito Internacional. Hoje vamos falar de tratados internacionais, condições de validade desses tratados, a fase que os tratados existem com relação à sua validade, que será efetivada dentro dos planos internos dos países, e como se dá a validade dos tratados na forma interna, em especial no direito brasileiro. Então, os tratados, eles têm aí, à luz da doutrina do direito internacional, um conteúdo formal e um conteúdo material. Então, o conteúdo formal é como vai se formalizar, esse tratado perante os Estados-países, que são sujeitos de direitos perante um organismo internacional. E existem tratados que não são perante organismos internacionais, são entre países, e aí os tratados são chamados de acordos bilaterais, multilaterais, plurilaterais. Então, os tratados aí são celebrados entre duas pessoas ou mais pessoas, ou tratados que são dentro de uma organização mundial como a ONU, como a OIT. Então, nós temos aí o tratado, a palavra tratado, como sendo uma convenção, um acordo, Pensar que essa questão hermenêutica dos tratados entre os Estados-membros, Estados-países, na verdade, ele tem um caráter também bilateral, quando é celebrado entre um Estado e outro, ou tem um caráter plurilateral, quando é celebrado dentro de um organismo internacional, como da ONU, OMS, OIT, FAO, que é a Organização Mundial de Alimentos e Agricultura, Organização Mundial do Comércio, Organização Internacional do Trabalho. Então, tem todas essas questões que envolvem aí os tratados. E os tratados possuem classificação quanto à sua natureza jurídica. Então, existem tratados-leis, que são os tratados normativos, onde se estabelecem regras de interesse geral. Então, um exemplo é a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Então, precisa ter validade no território nacional. Então, o tratado normativo ele vai ter que ser reconhecido dentro de uma norma interna. No Brasil, se dá por meio de decreto. Então, o que fala a Convenção 58 da OIT? Término da relação de trabalho por iniciativa do empregador. O Brasil já tornou esse decreto realidade no território nacional em 1996. Então, isso é uma realidade para todas as relações de trabalho que houverem a demissão por iniciativa do empregador. As regras devem ser cumpridas no plano internacional. Então, isso é um tratado normativo, que se transformou em um tratado-lei porque foi efetivada uma norma interna, aqui no Brasil, por meio do decreto 1855, de 10 de abril de 1996, ok? Quando saiu publicado oficial em português aqui em território nacional o decreto. Então, os tratados internacionais também têm aí a valorosa contribuição que podem ser tratados contratos, que são diferentes dos tratados normativos que eu acabei de falar. Os tratados contratos, eles têm uma característica de ser convenções multilaterais, onde a natureza jurídica vai se reger conforme os estados que pertencem àquele organismo mundial, ONU, MS, OIT. Então, eles assinam lá, mas precisam o quê? Validar, ratificar em seu território nacional. Então, o tratado é contrato. Então, é um contrato assinado a nível internacional, perante a organização. Mas, para ter validade, o Estado-membro, o Estado-país daquela organização tem que transformar ele como tratado normativo, internamente. Então, a diferença entre tratado-contrato, tratado-lei, tratado normativo é essa. Os tratados-contratos, então, eles serão executados por meio da vontade de se transformar em lei como tratado normativo interno dentro do território específico daquele Estado-país. Então, por exemplo, os tratados internacionais podem ser contratos, aí estabelecidos entre grupos econômicos, também entre órgãos, entre comunidades. Nós falamos de comunidades, que é importante entender o que são comunidades. Mercosul é uma comunidade, tem lá um tratado. A União Europeia tem outro tratado, contrato, que envolve o quê? A economia. Aí o que aconteceu recentemente, no ano passado, o Mercosul e a União Europeia fizeram uma negociação e fecharam no dia 28 de junho de 2019 um acordo de livre comércio entre os dois blocos, Mercosul e Zona do Euro, União Europeia. Então aí, segundo estimativas do Ministério da Economia, esse acordo vai implementar o PIB nacional. É claro, nós estamos passando por uma pandemia, mas é importante o cumprimento desse tratado-contrato, porque ele vai estabelecer uma melhor forma de exportar as nossas riquezas e receber as importações.
Olhem aí a questão importante entre esse tratado-contrato, que é um tratado-contrato que estava sendo aguardado ser assinado desde 1999, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e foi assinado dentro do governo atual. Então, temos que valorizar também essa questão que foi obtida pelo governo atual, o acordo do livre comércio entre os dois blocos, Mercosul e União Europeia. É um tratado-contrato, ok? Condição de validade dos contratos. As partes contratantes têm que possuir capacidade, ou seja, tem que ser um Estado soberano, reconhecido pela ONU. Os agentes devem estar habilitados, né? Então, por exemplo, a República de Kosovo, nós vimos aí que é uma questão que envolve um país independente. A ONU não o reconhece como Estado soberano. É um país aí que em 2011 tinha 1.610.000 habitantes, né? Então é um país aí que existe, mas ele é independente, não é reconhecido pela ONU, então ele não tem capacidade para negociar tratados, nem a nível de tratado contrato e nem estabelecer tratado normativo, porque ele não pertence a nenhum órgão da ONU, nem órgão que seja de ramo técnico da ONU, OIT, OMC, né, que nós temos aí como braços técnicos jurídicos. Então esse agente não está habilitado, ou seja, esse Estado, infelizmente, né, não é reconhecido e não vai poder fazer tratados, que é um Estado-país chamado República de Kosovo. Então, o Estado precisa estar habilitado para existir. E para estar habilitado, ele vai precisar de um ministro de Estado ou de uma pessoa que é o ministro de Relações Exteriores, né, ou uma pessoa que vai representar o país para assinar aquele tratado que é bilateral, que é plurilateral, com outros países. Okay? Então, um acordo Brasil e China é assinado entre o ministro das Relações Exteriores ou quem estiver representando o Brasil com a autoridade que representa a China, porque os dois estados são soberanos, têm capacidade e os agentes estão habilitados por meio de representação de cada país. Aí assinam um tratado o quê? Contrato, ok? Os agentes estão habilitados, são delegados nacionais, vão representar o momento da assinatura desse tratado, está representado. E tem que ter o consentimento mútuo, é óbvio. O tratado é um acordo de vontades, né? Então, os tratados multilaterais são negociados, demoram mais tempo, como no exemplo aí que eu acabei de mencionar, o tratado-contrato, que envolve o acordo do Mercosul e a zona do euro, a zona europeia. Foram aí só 21 anos para conseguir o consentimento mútuo dos dois blocos econômicos, das duas comunidades internacionais, para chegar a um tratado que é um tratado-contrato, ok? Não é um tratado normativo, olha aí a diferença. O tratado normativo é aquele, por exemplo, que nós temos lá um objeto lícito que está sendo negociado dentro de uma organização mundial. Então, por exemplo, a questão ambiental, existe lá a Convenção Internacional das Mudanças Climáticas. O Brasil ratificou a questão da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Outros países não ratificaram, como os Estados Unidos. Então aí tem os efeitos dos tratados, que são tratados normativos, também chamados de tratados-leis, que são declarados a nível mundial por meio da ONU, por meio da Rio 92, por meio de questões de plano nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado de PNUMA, mas que vai necessitar de uma ratificação do território nacional, que estamos falando de um tratado-lei, um tratado normativo, e no caso do Brasil, ratificou e também estabelece dentro do âmbito interno uma política nacional de mudanças climáticas. Interessante essa questão, né? Então, o que é um tratado internacional? É isso, gente. É importante saber que é um acordo que depende de todos esses itens aí que eu acabei de expor. As fases, né, para a elaboração do tratado são negociação, assinatura dos estados soberanos com suas capacidades habilitadas, ratificação, né, no território nacional de cada país, promulgação e publicação da norma interna, né, aí é dentro de cada território, e o registro por meio da publicidade, né, que é a decreto, no caso do Brasil, sair publicado no Diário Oficial da União. Então, essas são as fases de elaboração dos tratados internacionais que devem ser aí seguidas numa lógica jurídica que vai se findar com o registro, e o registro, já passando para a validade de tratados no Brasil será por meio aí da publicação no Diário Oficial. Então, primeiro no Brasil temos a celebração da negociação, assina-se o tratado, contrato ou tratado normativo, aí se referenda pelo Congresso Nacional, né, se aprova o tratado e aí sai para ratificar pelo chefe do executivo, por isso que é um decreto, que aí esse decreto vai sair publicado no Diário Oficial.
Então, são aí as 4 fases, né, para que os tratados tenham validade interna no Brasil, aí especificadamente no nosso território, né, os tratados internacionais tenham validade no território brasileiro. E aí a diferença existe, né, porque os tratados, eles podem entrar como emenda constitucional, existe uma diferença aí entre a pirâmide das leis. Eles podem entrar como tratados a nível de emenda constitucional, como são tratados que envolvem direitos humanos, tratados que envolvem o direito tributário, né, e podem ser tratados aí contratos ou tratados normativos, leis que venham a entrar dentro da pirâmide das leis brasileiras como o quê? Como leis complementares, que são tratados internacionais em geral, que não tratam de direitos humanos e nem de direito tributário, ok? Então isso é muito importante, isso está no artigo 5º, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Constituição Federal. Quando entra como emenda constitucional, né, temos lá a questão que é de direitos humanos, é de direito tributário, né? E temos aí as questões, né, que são de outros interesses, e aí entra como lei complementar, ok? Então, até a próxima. Abraços.